Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção chegando para analisar com você a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou na sexta-feira, dia 1º de novembro, e terminou ontem, quarta-feira, dia 6 de novembro, por conta da decisão da Copa do Brasil. Os jogos da 32ª rodada foram Fluminense 2, Grêmio 2, na sexta-feira. No sábado, Bragantino 0, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, Vitória 2, Juventude 0, Fortaleza 3. Na segunda-feira, Corinthians 2, Palmeiras 0. Na terça-feira, Botafogo 3, Vasco 0, Bahia 0, São Paulo 3, Internacional 2, Criciúma 0. E na quarta-feira, ontem, Cruzeiro 0, Flamengo 1, Atlético Goianiense 1, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0. Então, vamos jogo a jogo analisar a posição dos times e os jogos que aconteceram da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, a 32ª rodada, como eu falei anteriormente, por conta da decisão da Copa do Brasil ser nos 2 domingos, ela foi meio atribulada. Ela começou na sexta-feira, quando no Maracanã se enfrentaram Fluminense e Grêmio. Fluminense vencia até o finalzinho da partida, quando depois deixou o Grêmio empatar em 2-2. Resultado melhor para o Grêmio do que para o Fluminense. Afinal de contas, o Fluminense tem 37 pontos, está só a 3 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, que é o Clube Atlético Paranaense. E o Fluminense, agora na 33ª rodada, tem um jogo muito difícil. Aliás, Fluminense e Grêmio tem jogos difíceis. O Fluminense vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional e o Grêmio sai de Porto Alegre e vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. Então, os dois aí não estão numa situação muito boa, não, apesar do Grêmio estar na 11ª colocação, aí também a 5 pontos da zona do rebaixamento. Bom, aí no sábado tivemos 3 jogos. Bragantino 0, Cuiabá 0. O Bragantino, pessoal, está fazendo muita força para cair, né? Parece que quer cair, não ganha de ninguém, não conseguiu ganhar nem do Cuiabá, que praticamente já está rebaixado, dentro do estádio Nabizão. O Nabi Abichedi empatou em 0-0, perdeu a oportunidade de sair ali de perto da zona do rebaixamento. O Bragantino, que é o primeiro após a zona do rebaixamento, com 35 pontos. A zona do rebaixamento começa com 34, ele tem 35. No sábado também, outro jogo de gente jogando lá embaixo, brigando pela zona do rebaixamento. Atlético Paranaense recebeu lá em Curitiba o Vitória da Bahia. E o Vitória da Bahia ganhou por 2-1. O Atlético Paranaense é outro clube que está doidinho para cair, está pedindo para ser rebaixado. O Atlético Paranaense, ele abre a zona do rebaixamento com 34 pontos e o Vitória deu uma escapada, hoje já é o 12º com 38 pontos, 4 além da zona do rebaixamento. Outro jogo do sábado, outro desesperado, Juventude, que também está na zona do rebaixamento, recebeu o Fortaleza e levou um banho de bola do Fortaleza. O Fortaleza fez e aconteceu nesse jogo, venceu dentro do Alfredo Jaconi por 3-0. O Fortaleza, que continua na 3ª colocação ali, apenas atrás de Botafogo e Palmeiras, e agora um pouquinho à frente do Flamengo, que é o 4º. Na segunda-feira, jogaram Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, que vinha lá brigando bem pertinho da zona do rebaixamento, respirou, venceu o Palmeiras por 2-0 e abriu 4 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians agora, com essa vitória, foi para 38 pontos e está a 4 pontos da zona do rebaixamento. A derrota para o Palmeiras foi horrível. O Palmeiras ficou agora a 6 pontos do Botafogo, a 1 ponto do Fortaleza e agora a 3 pontos do Flamengo. Então embolou tudo e a briga pelo título provavelmente vai ficar com o Botafogo, porque se tudo se encaminhar como está se projetando, o Botafogo vai chegar para o confronto contra o Palmeiras, no confronto direto que será jogado em São Paulo, com uma vantagem que vai lhe permitir até escolher qual resultado será melhor. Então,
Na segunda-feira, a derrota do Palmeiras para o Corinthians. Na terça-feira, houveram 3 jogos. O Botafogo despachou o Vasco sem pena e sem dó, né? 3-0 poderia ter sido mais, o Botafogo tirou o pé, né? Fez uma grande partida, mostrou que é o melhor time do futebol brasileiro nesse momento e consolidou aí a sua primeira colocação, colocando 6 pontos de vantagem no Palmeiras. O Vasco da Gama está se mantendo ali em 9º lugar. A possibilidade da tabela de classificação para a Libertadores ir até o G9, caso o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, caso o Botafogo ganhe a Libertadores e caso o Cruzeiro ganhe a Sul-Americana, em vez de ser G6, vai ser G9. Então o Vasco quer se manter ali entre os 10 primeiros do campeonato. Outro resultado, Bahia 0, São Paulo 3, eles que brigam ali pelo G4 da competição. Nesse momento o Bahia está em 7º lugar com 46 pontos e o São Paulo está em 6º com 54 pontos, brigando ali cabeça a cabeça com Flamengo e Inter pela 4ª vaga direta da Libertadores, né? Vitória contundente do São Paulo jogando em Salvador, em cima do Bahia, por 3-0. O Internacional recebeu no Beira-Rio o Criciúma e fez o dever de casa. Apesar de não ter feito o melhor das partidas, venceu por 2-0. Nesse momento, na terça-feira, ele ultrapassava o Flamengo, tirava a 4ª posição do Flamengo e jogava o Flamengo para 5º. E até quarta-feira, até ontem, ele dormiu no G4 da competição. Ontem, quarta-feira, finalizou-se a rodada com 2 jogos, justamente os jogos dos times que estão na final da Copa do Brasil. O Flamengo foi a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e venceu por 1-0, num bom jogo, e retomou a 4ª posição, retornou ao G4 e agora está a 2 pontos do Fortaleza e a 3 pontos do Palmeiras e a 9, né? A 9 do Botafogo. Mas está ali brigando pelas primeiras colocações. O outro jogo da rodada, que finalizou a rodada, a 32ª, o Atlético Mineiro foi com um time misto, né, para Goiânia, enfrentar o seu xará Atlético Goianiense e perdeu por 1-0. Perdeu por 1-0 ontem à noite, finalizando assim a rodada. Então, nesse momento, nós temos, ao final da 32ª rodada, os 4 primeiros, Botafogo com 67, Palmeiras com 61, Fortaleza com 60 e Flamengo com 58. Os 4 últimos, Clube Atlético Paranaense com 34, Juventude com 34, Cuiabá com 28 e Atlético Goianiense com 25. Então, tá aí os prováveis 4 primeiros e os prováveis 4 últimos que vão brigar pelo rebaixamento. Agora eu vou trazer aqui, para finalizar esse vídeo, os jogos da 33ª rodada, que começarão a ser disputados amanhã, no mesmo formato da 32ª, porque domingo ainda tem o jogo da final da Copa do Brasil. Então, na sexta-feira, jogam Inter e Fluminense, um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? O Fluminense, se perder, vai entrar na briga direta novamente pelo rebaixamento. Na sexta-feira, também, 9h30, outro jogo importante, Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, em São Paulo. No sábado, nós teremos aqui 4 jogos, 5 jogos, 6 jogos. Aliás, no sábado, são todos os jogos menos o do Flamengo. Então, vai lá, no sábado, Botafogo e Cuiabá. O Botafogo, no Engenhão, pode consolidar ainda mais a busca direta pelo título. O Vitória da Bahia recebe o Corinthians no jogo dramático, né? Aí, eu acho que quem vencer essa partida entre Vitória e Corinthians vai escapar do rebaixamento. E também Juventude e Bahia. O Juventude não tem mais o que opinar. Ele tem que ganhar o Bahia para sair da zona do rebaixamento. Atlético Goianiense recebe o Bragantino, outro jogo de desesperado. O Bragantino, se não vencer o jogo, se até empatando, deve ir para a zona do rebaixamento. O Fortaleza, aqui em Fortaleza, recebe o Vasco. Fortaleza tentando se manter no G4 para garantir uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores e o Vasco tentando se manter ali entre os 10 para brigar em caso de G9 por uma vaga na Libertadores. Cruzeiro recebe o Criciúma, tem a obrigação de vencer, melhorar na tabela, buscar uma posição de classificação da Libertadores, até porque não sabe se vai ganhar a Sul-Americana. O Cruzeiro é um time muito inconstante, ganha jogos muito bons e perde outros. Ontem o time titular perdeu por reserva do Flamengo,
por 1-0 jogando em Minas. São Paulo e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fazem outro jogo importantíssimo. O Atlético Paranaense é o primeiro da zona e não tem ganho de ninguém. O São Paulo briga ali com o Flamengo e Inter pela quarta vaga direta da Libertadores e vai com tudo para cima do Furacão para vencer. Meus amigos, essa é a análise da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem com a vitória do Flamengo em cima do Cruzeiro em Belo Horizonte e com a derrota do Atlético Mineiro para o Atlético Goianiense jogando em Goiânia. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.